Honra é o princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Ofender a honra de alguém pode custar sim um processo e é preciso muito cuidado com o que se diz a respeito de alguém. Ainda sabendo disso, Alessandro, que é ídolo pelo que conquistou em campo com o Corinthians, hoje gerente de futebol do time, chamou Júnior Moraes de covarde e mentiroso, sem nenhum pudor. Que a contratação de Moraes foi decepcionante, isso é unanimidade, mas daí um profissional do futebol no Corinthians se dirigir a alguém assim, na frente das câmeras, deve ser realmente por um motivo muito forte. E que motivo foi esse? O que foi que aconteceu e o que foi exatamente que o Alessandro disse? Fica tranquilo que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, mas antes, claro, quero te pedir que se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Pois você sabia que dá para você transformar todo o conhecimento que você tem de futebol em dinheiro no seu bolso? É verdade, pô. Se você manja muito de bola, sempre sabe quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai fazer gol, quem é que vai ser campeão. Cara, transforma esse conhecimento em dinheiro no seu bolso. Se cadastra agora lá na 1xBet, porque assim você ganha 100% de bônus no primeiro depósito, beleza? Então corre lá agora, o link tá na descrição e no primeiro comentário. E ó, a 1xBet tem as melhores odds do mercado, hein? Então não adianta ir pra outro lugar. Se quer ganhar, é na 1xBet, beleza? Dia 13 de maio de 2023, Vanderlei Luxemburgo, que havia chegado há poucos dias ao Corinthians, resolveu afastar alguns jogadores do elenco do Alvinegro Paulista. Entre eles estava Júnior Moraes, jogador que chegou ao Corinthians sob grande expectativa, mas que em campo pelo Timão acabou sendo uma grande decepção. A verdade é que o Júnior Moraes recebeu uma expectativa injustificável e também estava numa situação que a culpa do fracasso vai muito além do seu rendimento em campo. Afinal, quem é que de verdade acompanhou a carreira do Júnior Moraes, né? Aloísio Chaves Ribeiro Moraes Júnior, mais conhecido apenas como Júnior Moraes, nasceu em Santos no dia 4 de abril de 1987. O Júnior Moraes é filho de jogador. O seu pai, Aloísio Guerreiro, defendeu o Peixão nos anos 80 e foi justamente no Alvinegro Praiano que o Júnior resolveu seguir os passos do pai. Em 2007, estreou pelo Peixe e depois de não ser bem aproveitado, passou pela Ponte Preta e depois pelo Santo André. No Brasil, pela passagem que teve sem brilho, pouco se falou de Júnior Moraes, já que o jogador rumou para um mercado alternativo na Europa, foi defender o Glória da Romênia. E no futebol romeno ele foi muito bem, em 35 jogos ele marcou 20 gols. Pelo desempenho chamou então a atenção do CSKA Sofia da Bulgária e continuou com a fase artilheira, fez 16 gols em 25 jogos, então ele foi para uma liga que, embora não seja o centro do futebol europeu, é mais competitiva, defendeu o Metalurgic Donetsk e por lá seguiu artilheiro, 37 gols em 70 jogos. Não só chamou a atenção de outros clubes, como foi convidado a se naturalizar ucraniano para defender a seleção europeia. E claro que ele aceitou a oportunidade, se naturalizou e passou a defender a seleção da Ucrânia. Seu desempenho, a bem da verdade, dentro da seleção foi o que se esperava para uma seleção que não tinha grandes ambições no futebol europeu. O Júnior Moraes ainda passou pelo futebol chinês, o que quase atrapalhou sua convocação para a seleção ucraniana, jogou por outros grandes clubes na Ucrânia como Dinamo de Kiev e Shakhtar Donetsk. Era justamente no Shakhtar Donetsk que ele estava quando estourou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e o jogador decidiu voltar ao Brasil. Aqui parecia uma grande decisão, certo? O Corinthians contrataria um jogador com uma experiência de seleção internacional jogando em um clube europeu. Pelas notícias, o contrato do jogador com o Corinthians é um acordo excelente, cerca de R$500 mil por mês, 21 meses de contrato e um grande jogador em grande fase, certo? Bom, na verdade nada certo e é aí que mora o problema. O Júnior Moraes pode até ter sido um grande jogador na Ucrânia, Romênia ou na China, até mesmo na seleção que ele defendeu. Eu não sei, não acompanhei e sequer sabia da existência do jogador até que ele chegasse ao Corinthians. Mas a grande verdade é que a diretoria do Corinthians precisava sim saber mais da situação do Júnior Moraes. O jogador, de 34 anos na época, voltava de uma lesão de cruzado e pouco vinha jogando no Shakhtar. 34 anos, R$500 mil por mês, durante 21 meses para um jogador voltando de lesão de cruzado. O risco para um contrato tão grande assim é um absurdo, gente. Numa conta rápida você consegue chegar nos números finais da operação em salários, mais de R$10 milhões por um jogador que participou de 20 jogos, R$500 mil por cada jogo. Ele fez um gol contra o Guarani.
um gol de 10 milhões de reais. Não sei a conduta do Júnior Moraes, quem aceitou os termos do contrato foi a diretoria do Corinthians, que já sofre com outros jogadores com contrato e que não rendem nada, custando muito aos cofres do time. Casos do Luan e também do Romero, que por mais que esteja integrado ao elenco, não joga. O Júnior Moraes não jogou no Corinthians. Lesões, más atuações e até mesmo a idade atrapalhou o jogador. Quando o Luxemburgo afastou ele do elenco, talvez a diretoria não considerou que manter um jogador que tem contrato até o fim do ano afastado poderia sim ser um problema maior, e no caso do Júnior Moraes foi mesmo. Ele entrou na justiça pedindo a rescisão unilateral do seu contrato e mais, pedia também 3,8 milhões na justiça por falta de depósitos do fundo de garantia e também pelo não pagamento de direitos de imagem por um ano. Se ele tá no direito dele, então ele tá correto em cobrar. Não sabemos o que ele havia acertado com a diretoria nos bastidores, mas parece que, seja lá o que for, decepcionou demais o gerente Alessandro pela atitude que ele tomou de entrar na justiça. E por isso, depois do jogo entre América Mineiro e Corinthians, em que o Timão foi derrotado, perguntado sobre o Júnior Moraes, o Alessandro respondeu com essas palavras fortes: sobre esse atleta, tenho de ser muito franco, tenho que pedir desculpa pro torcedor corintiano por uma contratação tão infeliz que fizemos. Vestir a camisa do Corinthians precisa ter coragem, personalidade, e esse, que eu prefiro nem mencionar o nome, foi covarde e principalmente mentiroso. Lamento que o torcedor corintiano tenha visto ele com a camisa do Corinthians. Infelizmente, lamento muito. Teve um comportamento que descrevi. Ponto final. A gente cuida dos atletas que vão vestir nossa camisa e honrar tudo que o nosso clube representa. Força, humildade, garra. Ponto final sobre esse assunto, que está sendo tratado pelo futebol e jurídico. Não vamos mais falar disso. O Alessandro então pediu desculpa pela contratação do jogador. É óbvio que foi um erro, mas não acho que é porque o jogador seja mentiroso ou covarde, e sim porque fizeram uma contratação sem nenhum critério, sem considerar os riscos para o clube. Afinal, no fim, o único prejudicado mesmo é o Corinthians. Júnior Moraes vai receber com juros e correções monetárias na boa ou na justiça. Alessandro pediu desculpa. Mais um erro de um departamento de futebol que contrata mais por urgência do que por planejamento. O prejudicado, o Corinthians e, claro, sua torcida. Júnior Moraes não jogou nada em campo. Esse é o julgamento que deve ficar pro Júnior Moraes. Não rendeu e é isso. Julgar o caráter dele é algo que não interessa em nada pra torcida. Aliás, é algo que virou corriqueiro no Corinthians. Julgamento de caráter. Vitor Pereira era traíra. O Cuca e seus justificados problemas. O Luan, que dizem não ter vontade. E agora, um jogador taxado de isso ou aquilo. Talvez seja a hora do departamento de futebol do Corinthians começar a fazer aquilo que ele foi designado a fazer. Jogar pra torcida é muito fácil e, sinceramente, injusto. Mas e você, torcedor? O que pensa de tudo isso? A culpa é da atitude do Júnior Moraes ou de quem o contratou? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. E falando em jogador que saiu do Corinthians por problema nos bastidores, vocês se lembram do Jorge Henrique? É claro que sim, né? Sabe por que ele saiu do Corinthians? Pois é, a gente fez um vídeo aqui no canal, clica aqui pra você conferir, dá uma liga no trechinho e clica lá pra você assistir.